Intenções para a Santa Missa. Pelos falecidos: Antônio Augusto da Silva, Cleusa Marcos Cunha Ferreira, Elizabeth Lopes da Silva, Isaías de Oliveira, José Alves Ferreira, Manuel Borges Monteiro, Natal Salgado Rafael, Pablo Santos Pereira, pelas almas, Ricardo Abreu Sampaio de Souza e falecidos da família, em ação de graças, pelos dizimistas aniversariantes: Cíntia de Oliveira, Henrique Antônio Lage Borges, Juliana Andrade Santiago, Luciane Maria Neves Fonseca Silva, Márcia Regina de Siqueira, Maria Aparecida da Cruz Evangelista, Marisa Turola Coelho, na intenção de Edgar e Clarice, pelas almas, 2 intenções. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério que aqui celebramos e que vocês acompanham em casa. Então, que a gente se concentre para que isso seja bem celebrado, mesmo que virtualmente também, aí na casa de vocês. Para bem celebrarmos essa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue dessa mulher.
Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é essa que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: a sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio, mandando sair este, ordenou que trouxesse um ouro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, rejeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa inquiedade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas leituras de hoje, nós vemos duas mulheres. Susana, a mulher inocente, acusada falsamente. Ela foi caluniada. E temos a mulher pecadora do Evangelho, ambas condenadas à morte. A inocente e a pecadora. Se apresentam a nós também outras pessoas, os juízes na primeira leitura e os doutores da lei no Evangelho. Os juízes corruptos acusam falsamente Susana. No Evangelho, os doutores da lei, hipócritas, apresentam a Jesus a mulher pega em adultério. As duas mulheres se encontram desesperadas. Qual a atitude do Senhor em relação a essas duas mulheres? O que o Senhor faz em relação com a situação de cada uma delas? A primeira, a inocente, Susana, ele salva. E a mulher adúltera, ele perdoa. O que o Senhor faz com esses homens? Aos juízes corruptos, mentirosos da primeira leitura, ele os condena. Aos hipócritas, Jesus os ajuda a converter-se. Os ajuda no processo de autorreflexão. Jesus, diante do povo, diz: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E foram saindo um a um. Os juízes corruptos são condenados pela incapacidade de falar a verdade. São mentirosos. Aos doutores da lei é dado um tempo para pensar. O Evangelho diz: E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um
a começar pelos mais velhos. Nestas cenas vemos, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a presença do povo. No caso de Susana, o povo louva a Deus por ter feito justiça. No segundo caso, o povo presente aprende. Aprende o que significa a misericórdia de Deus. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade. Todos nós temos a nossa própria história. E nessa história temos escrito tudo. Momentos em que confiamos na presença de Deus, como o caso de Susana, e momentos que somos pegos pelas nossas más inclinações. Momentos que pegamos pedras. Temos em nossa história conquistas, mas também nossos próprios erros, nossos pecados. Se fizermos um esforço, encontraremos um por um dos nossos erros e pecados. Devemos dar graças a Deus se conseguimos encontrá-los. Se os encontramos, temos a possibilidade de nos emendar e buscar a misericórdia de Deus. Temos um Deus misericordioso. Não sejamos como os juízes corruptos da primeira leitura, que foram condenados porque não tiveram a capacidade de pedir perdão pela mentira, pela corrupção. Tenhamos a capacidade de aprender com a própria história. Os doutores da lei, os que estavam com pedras nas mãos, olharam para si e abandonaram as pedras e foram saindo um a um porque viram a própria história na frente deles. Olhando para a própria história, percebemos que temos necessidade também de misericórdia. Olhemos para o Senhor que faz justiça, mas que é tão misericordioso também. Não nos envergonhemos de estar na igreja, porque somos pecadores. A igreja é mãe de todos. Envergonhemos do pecado cometido. Peçamos a Deus que nos livre da corrupção e nos dê arrependimento sincero. E que cada um, olhando para a ação de Jesus, confie na misericórdia de Deus. E reze constantemente a esta misericórdia. Que possamos dizer como salmista: porque Deus me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado. Eles me dão a segurança. Tem um refrão em latim que eu gosto bastante e que eu gostaria de cantar agora e nos recordar que Deus é misericordioso. É assim, ó. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Que significa? As misericórdias do Senhor para sempre, eternamente eu cantarei. Que nós tenhamos sempre confiança na misericórdia do Senhor. Façamos as nossas preces. Susana, inocente, mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora, mas perdoada, são imagem da Igreja santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam de seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis,
pelos juízes que se aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte, e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos que escutam a Deus e lhe respondem, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus, e pelos que, como ele, não julgam ninguém, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós vos pedimos que Ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu desejo a todos vocês que nos acompanharam uma ótima noite, uma abençoada noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Graças a Deus.